Salve, salve, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo. Saí do quadro aqui, Brasil. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso. Mais um vídeo sensacional. E mais um vídeo maravilhoso. E no fundo, ai, pra você. Seja bem-vindo então ao meu canal, canal Português Fácil com o Thiago Buranelli. Se você está aqui, eu tenho certeza que você quer ouvir conteúdo de qualidade. Então hoje nós vamos conversar sobre como argumentar melhor na redação. Vamos lá? Vídeos novos aqui no canal de segunda, quarta e sábado. Segunda e quarta, 19 horas, lembrando que quarta-feira é dia de livezeira e sábado, meio-dia, você não pode perder. Vai lá pro meu Instagram também, @Thiago_Buranello. Tem muita coisa massa, inclusive hoje, nesse vídeo, eu vou falar algumas coisas interessantes sobre a utilização do Instagram. Vamos que vamos? Vamos começar? Se inscreva no canal então, que eu começo. Vai. Esperando você dar aquela dedada nesse like, nessa inscrição, se você não está inscrito ainda, e vamos lá. Foi? Então, vamos começar o vídeo. Galera, o assunto de hoje é assim, é um bate-papo curto e direto ao ponto para você que realmente quer potencializar a chance de você melhorar a sua argumentação na hora de escrever uma redação. E agora, quando eu falo de argumentação, eu não estou me referindo apenas ao texto dissertativo e argumentativo, tá? Mas estou me referindo, na verdade, a outros estilos de texto, tipologias ou gêneros textuais que envolvem a argumentação. Então vou falar aqui alguns exemplos. Então, se você vai prestar o Enem, se você vai prestar o Enseja, nós trabalhamos muito com a dissertação argumentativa. Se você vai prestar, por exemplo, um concurso público, né? Nós trabalhamos muito com a dissertação argumentativa. Mas, por exemplo, quem vai fazer vestibular cai carta do leitor. A carta do leitor é um texto argumentativo. Então, você vai ter que argumentar melhor lá. Quem faz vestibular, às vezes cai na prova lá. Artigo de opinião. Artigo de opinião é um texto argumentativo, então você precisa argumentar melhor lá. Beleza? Então, a ideia de hoje, que eu vou transmitir nesse vídeo, ela vai servir para você argumentar melhor. Independente aí se é uma dissertação ou se é um gênero textual desses que eu mencionei ou outros que podem aparecer. Vamos lá então, algumas listinhas aqui para você. Primeira coisa que eu listei, e essas coisas não estão nem em ordem de importância, tá? São coisas que eu acredito e já testei com os meus alunos e realmente fizeram a argumentação desses caras melhorarem, tá? Não significa que, nossa, é o top, isso aqui é a primeira coisa que deve fazer, não. São algumas coisas importantes que eu vou listar para vocês e eu quero que você coloque todas essas coisas em prática, beleza? Então, como que você vai argumentar melhor? Primeiro passo, tá? Conhecer o estilo de construção textual. Como assim? Então, ó, vou colocar aqui para você, ó, conhecer o estilo de texto. Então, não dá para você argumentar melhor se você não conhecer o estilo do seu texto. Como assim, professor? Bom, no caso da dissertação argumentativa, eu sempre digo o seguinte, vamos argumentar num texto modelo Enem ou modelo Enseja com 2 parágrafos argumentativos, que seria o segundo e o terceiro. Só que não adianta eu falar para vocês assim, então o segundo e o terceiro parágrafo é o momento de você argumentar. Quem assiste as minhas lives, ou se você procurar aqui no canal Aula de Dissertação, você vai ver que eu passo um modelo. Eu falo, comece com essa frase, depois dessa frase construa essa outra, depois dessa frase construa essa outra. Eu dou a receita, a sequência para você construir um bom parágrafo. Então, por exemplo, tem muita gente que esquece de colocar pontos finais, coloca um ponto final só num parágrafo inteiro e isso fica errado. Tem gente que esquece de elementos coesivos dentro desse parágrafo. Então, assim, o primeiro passo é você conhecer a estrutura do parágrafo argumentativo do seu texto. Então, se você vai fazer Enem, vai fazer Enseja, aqui no canal tem aula de dissertação argumentativa, como que você constrói esses parágrafos argumentativos. Então, você precisa conhecer a estrutura. Por que que esse é o primeiro ponto que eu estou colocando para vocês? Tá? Olha só, galera, porque fica complicado você ter o que colocar. Nossa, eu tenho o que colocar. Como que é ter o que colocar, né? Nossa, eu tenho repertório para isso. Eu tenho muito conteúdo para falar sobre esse assunto. Eu sei argumentar sobre esse assunto. Tá, saber, ou melhor, ter conhecimento para argumentar, não significa que você vai tirar uma boa nota. Porque você pode colocar isso de uma maneira toda desorganizada e aí lascou, perdeu. Então, por isso, eu acho importante, eu falei aqui no início do vídeo que eu não estava colocando em ordem de importância, mas eu acho até que esse que eu estou mencionando
Sem ele, cara, as outras realmente não adiantam, tá? Então talvez esse seja o único que realmente seja a base de tudo, porque se você não souber a estrutura, ferrou. Então o primeiro passo para argumentar bem é, conheça a estrutura. Ah, professor, mas você não ensinou nada no vídeo, cara, que ensinei. Vá no meu canal, procura aula de dissertação. Se você vai fazer uma redação de vestibular, por exemplo, um artigo de opinião, não adianta, o que eu quero dizer é, não adianta você ficar lendo 1000 coisas, 1000 jornais, revistas, um monte de coisa, se você erra sempre a estrutura do texto. O primeiro passo para argumentar bem é ter segurança na estrutura do texto. Combinado? Vamos lá. Pode deixar esse primeiro aqui, ó, senhor editor, de baixo, né? Coloca o primeiro de novo e agora de baixo vamos colocar segunda coisa para você argumentar melhor. Vamos lá. Segunda coisa, tenha sempre o conhecimento de onde você tirou isso. O editor já pensou, meu Deus, como que eu vou escrever tudo isso? Ó, número 2, vamos colocar assim, ó, vamos colocar assim, conhecer a fonte. Número 2, conhecer a fonte. O que seria conhecer a fonte, professor Thiago Neto? Cara, conhecer a fonte é de onde você está tirando aquilo. Tá? Você tem certeza que isso é válido? Tá? Então, por exemplo, você vai colocar na redação... Ah, professor, eu quero colocar na redação algum filósofo. Ou melhor, um conceito da filosofia. E aí você nem conhece nada sobre esse filósofo, você já ouviu falar essa teoria. Pô, é importante que você coloque na sua redação quem é que disse aquilo. Ah, professor, eu vi um filme que fala sobre, sei lá, eu vi um filme que fala sobre violência. Ah, eu quero citar esse filme, mas eu não lembro o nome do filme. Cara, infelizmente, aí, se você tiver outra coisa para colocar, é melhor. Se você tiver outra coisa, é melhor. Então, conhecer de onde que é que você está tirando isso. Por quê? Você vai ter que pegar essa informação e vai ter que colocar na sua redação. Então, que isso fica evidente no filme tal, onde as personagens passam por isso, ou as personagens principais, fulano e fulana, passam por essa determinada situação. Você precisa conhecer. Tudo bem? Vamos lá. Terceiro ponto para você argumentar melhor. Diversificar a fonte de repertório. Ó, então vamos colocar assim, ó. O terceiro, diversificar o seu repertório. É isso, vamos escrever desse jeito. Número 3, diversificar o seu repertório. Como assim? E aí é onde entra a parte do Instagram. Não fique preso a estudar só uma coisa. Comece sempre por aquele ponto que você tem mais facilidade. Vamos organizar o raciocínio? Ó, você não tem facilidade com filosofia, você não tem facilidade com sociologia. Então, não é a primeira coisa que você tem que ficar estudando para colocar na redação. Não é a primeira coisa, porque você não tem facilidade disso, então você não vai ter facilidade para memorizar. Tudo bem? Ou para entender aquele conceito. Então, comece pensando assim, vou estudar filmes, né? Vou ver filmes, vou ver séries que possam me ajudar na argumentação. Eu começo fazendo isso. Vou procurar músicas que falam sobre determinado assunto do tema da redação. Vou estar pesquisando músicas. Ah, não, professor, eu tenho facilidade de filosofia e sociologia. Então, comece estudando essa parte. Mas não estude só filosofia e sociologia, entende? O cara que gosta de filosofia e sociologia, ele deve dar uma pausa e assistir a alguns filmes, assistir a algumas séries, para que isso possa melhorar o repertório dele. Você não pode ter um repertório que fica preso só numa área, só na filosofia, só na sociologia, só no filme, só na série, só na música. Você deve trazer várias coisas. Tudo bem? Então, diversificar o seu repertório. Comece sim fazendo aquilo que você gosta mais, tá? Que é mais fácil, mas procure diversificar. Agora a dica é a seguinte, se você não gosta de filosofia e sociologia, você não precisa ficar lendo filosofia e sociologia. Procure canais, procure perfis no Instagram de professores que dão dicas rápidas. Isso ajuda você a assimilar, você talvez não precise aprofundar tanto no início, para a gente colocar na redação. Outra coisa, você que gosta de filosofia e sociologia, mas não tem paciência para ficar vendo série, ou você não tem tempo para ver série, como é que você vai colocar isso na sua argumentação? Como é que você vai melhorar a sua argumentação? Sendo que eu disse que é importante você conhecer várias coisas. Cara, vai pro Instagram. Quando eu falo, vai lá pro meu Instagram, @thiago_buranello. No meu Instagram, por exemplo, eu faço alguns posts que chamam repertório sociocultural. No repertório sociocultural, o que acontece? Por exemplo, eu fiz um post que falava do La Casa de Papel. Tá? Pô, e aí lá eu ensinei tudo que você pode colocar sobre La Casa de Papel em vários temas de redação. Grey's Anatomy. Então, como usar Grey's Anatomy na redação? Professor, mas eu nunca assisti essa série. Conta pra ninguém.
dane-se. Por quê? Porque lá no post eu assisti a série e eu preparei um post para você. O que você vai colocar de Grey's Anatomy relacionado a tal tema? O que você vai colocar de La Casa de Papel relacionado a tal tema? Então, se você não tem tempo para assistir filmes ou para assistir as séries, procure esse tipo de post. Por quê? Porque você vai pegar esses posts, vai estudar esses posts que já estão mastigados para você. Sabe quando a gente é criança e a mãe já dá ali a comida toda cortadinha, já facilitou? Então é isso, eu já dei todo cortadinho para você. Agora você tem que pegar e colocar onde? Na estrutura. Por isso que a estrutura, saber a estrutura do texto é algo tão importante. Combinado? Então, com essas 3 estratégias, você vai conseguir colocar mais coisas mais legais na sua redação, lá na sua estrutura, que eu falei que é o primeiro ponto tão importante. Fechado? Curtiram? Então não se esqueça, vai lá pro Instagram e continue aqui no canal Português Fácil, que sempre tem vídeo novo para você. Fechou? Maravilha? Beijinhos e abraços, obrigado pelo carinho, obrigado pela participação, a gente se vê. Tchau, 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 tchau. Valeu!